Oi gente, tudo bem? Eu sou Priscila Lins e seja muito bem-vindo ao meu canal Mother Gamer. Bom, tô eu aqui mais uma semana com mais um vídeo para vocês, para falar sobre alguns assuntos interessantes que as pessoas me perguntam, que as pessoas têm curiosidade. Escolhi para falar sobre um tema meio clichê já, né, que é parto, gravidez, essas coisas, né, coisas de maternidade, como é fora do Brasil. Então eu resolvi fazer um comparativo para vocês entenderem. Tem um mosquito voando aqui. Eu não tô acreditando nisso. E esse mosquito ele vai ficar voando na frente da câmera, porque tá a luz bem aqui. Então eu quero fazer tipo uma espécie de comparativo, né? Como foi ter um filho na Itália e como foi ter um filho na Inglaterra. O que vocês acham? Acho que é interessante, né? Bom, então, eu vou resumir bastante porque a história é muito longa e eu não quero que esse vídeo fique muito comprido, porque cansa, vocês vão acabar dormindo no vídeo, ou então você aí que tá lavando louça, correndo atrás do filho ou dos filhos, não tem tempo às vezes de ficar, né, sentada, ouvindo, então eu não quero que seja cansativo para você. Eu quero primeiro lembrar todos vocês que tudo isso que eu falo nos meus vídeos são experiências pessoais, tá bom? Dito isso, então vamos lá. A primeira filha que eu tive foi a Rebeca, ela nasceu na Itália, eu morava na cidade de Verona, né? A cidade conhecida ali como a cidade de Romeu e Julieta, super romântica. Fiz o pré-natal, lá na Itália o pré-natal é muito parecido com o Brasil, é um pouco diferente da Inglaterra. Eu tive algumas complicações na gravidez, tive que parar de trabalhar, eu trabalhava de faxina na época. Na Itália a gente usa o sistema de saúde público, acho até melhor do que daqui da Inglaterra. Então eu resolvi ter minha primeira filha num hospital de uma cidade vizinha, chamada San Bonifacio. É cerca de 20 minutos dali. É um hospital bem legal, é um hospital super bonito, era um hospital bem novo na época, sabe? Não tinha muito tempo e ele era meio que referência, assim, em questão de maternidade. Então eu achei bem interessante. A bolsa estourou às 10 da manhã, a gente estava na cama, conversando, a gente tinha acordado de boa, porque naquela época, né, a gente podia acordar às 10, não é mesmo? Nós chegamos no hospital, demos entrada nos papéis. Chegando lá no hospital, a gente entrou pela entrada de emergência, né, que era o que tinha sido recomendado. Já pegaram uma cadeira de rodas, já me levaram para ficar numa sala sozinha. Eu cheguei lá na sala, o André ficou lá embaixo para poder arrumar vaga para o carro, então eu fiquei lá com as duas enfermeiras que estavam lá na hora. Elas me acomodaram, eu tava com muita dor já, e aí elas pediram para eu deitar. Já fiquei deitada logo de começo, assim, logo que eu cheguei, né, já me levaram pro quarto, e aí eu já fiquei ali. Elas falaram que ali mesmo que eu ia ter a bebê. E aí elas começaram um procedimento, veio a médica, ela veio olhar quanto que tava de dilatação, né? Ela veio lá e falou, nossa, olha, já tá com dilatação tanto. Eu não me lembro, eu só lembro dos termos, assim, que elas usavam, que, nossa, já está com tal dilatação, tá rápido. Uma das enfermeiras chegou em mim e falou assim, qual é o nome da criança? E aí eu falei, não sei, eu tenho alguns nomes, mas eu só vou colocar o nome na hora que ela nascer. Porque essa era a minha vontade, sabe? Eu e o André, a gente tinha conversado, a gente sabia que o André poderia ficar dentro da sala na hora do parto e quando ela fosse nascer, a gente queria dar um nome. A gente tinha algumas outras opções de nome, a gente queria ver o rosto dela e falar, ela vai se chamar Rebeca, ou Rafaela, ou Alicia, ou Radassa, eram alguns nomes que a gente tinha em mente. A enfermeira italiana chegou em mim e falou assim, a Constituição italiana exige que você me dê o nome da criança agora para eu colocar na pulseira. Bom, de modo extremamente grosseiro, eu naquela situação, e aí eu morrendo de dor e assim, não pensando muito nisso, falei, tá bom, então vai ser Rebeca. Meu marido nem tinha subido ainda pro quarto, sabe? Ele tava lá achando vaga pro carro lá no estacionamento. O André chegou e ele falou assim, nossa, a sua pulseira tá escrito Rebeca. Eu falei, a enfermeira falou que eu tinha que dar um nome na hora ali, falar o nome.
Então eu falei, Rebeca. Ele falou, tudo bem, claro que a gente não ia ficar discutindo sobre isso agora, naquela hora, eu morrendo de dor daquele jeito. Aconteceram algumas coisas assim que eu não gostei. Eu tive que ficar ali deitada da hora que eu cheguei até a hora que eu tive a bebê. Então, assim, foi horrível, porque chegou uma hora, as contrações começaram a aumentar, e aí eu falei, olha, eu queria tomar epidural, não quero ficar sentindo essa dor. E elas falaram assim, não dá pra dar epidural porque você já tá quase pra ganhar. Mas assim, foram mais de 4 horas que eu fiquei deitada, minha boca seca, eu passando mal, eu já tava ficando bem fraca. E aí a médica vinha de vez em quando e eu olhava e depois saía. E de repente elas viram que a cabeça já estava começando a sair, né? Já estava aparecendo, aí elas ficaram. Aí ficou uma enfermeira e a médica. A médica, ela era bem grosseira. Vai, respira! Você não fez o curso? E me questionando se eu não tinha feito o curso de pré-parto, para respiração, não sei o que lá. Mas na hora você não tá lembrando de nada, na hora você tá sentindo dor, na hora você tá tentando. Eu não vou ficar lembrando de curso, ai, deixa eu ver, eu tenho que lembrar disso aqui, a respiração é assim. E aí eu fui expelindo aos poucos, né? Mas eu sofri demais, eu queria mudar de posição, elas não queriam deixar nada, eu não podia fazer nada, eu fiquei aquelas 4 horas, quase 5 horas, 4 horas e meia, mais ou menos, 4 horas e alguma coisa, deitada na mesma posição. Meu corpo já estava dormente, as minhas costas estavam já doendo demais, porque é muito tempo deitada daquele jeito. E eu tava, sabe quando você tá perdendo as forças? E aí, finalmente, a Rebeca nasceu. Elas pegaram a Rebeca, elas colocaram no meu peito, né, pra amamentar, ainda no cordão umbilical. Ah, e detalhe, elas fizeram uma episiotomia sem o meu consentimento, sem me perguntar, e na época eu achava que era normal isso. Elas estavam esperando por um longo tempo a placenta descolar. Depois de um tempão, viram que eu tava perdendo muito sangue, eu realmente tava ficando muito fraca, e eles me levaram para a mesa de cirurgia para poder retirar a placenta. Depois de 4 horas, eu fui pro quarto, e aí eu acordei e vi os dois lá, o André com a Rebeca no colo. Eu tive que ficar mais alguns dias no hospital, porque eu tinha sido operada. A Rebeca sempre do meu lado. Você que cuida da sua bebê, né? Do seu filho. E aí, eles vinham me ensinar a amamentar. Terrível. Super traumatizante. Elas pegavam a cabeça da minha filha e socavam no meu seio, assim. Elas faziam assim. Eu sentia, elas apertavam, chegava a afundar o dedo, assim, na cabeça da menina. E elas vinham com tudo, assim, porque a Rebeca, ela não pegava o meu seio. Assim, comecei a ficar desesperada. Eu passei muito nervoso naquele hospital, vocês não têm noção. Quando eu chamava a enfermeira, aí que elas ficavam mais nervosas. Elas vinham com tudo e, sabe, a criança às vezes não conseguia respirar. E eu, aquela angústia, eu ficava à noite chorando. Hospital lindo, maravilhoso, chique, mas não gostei, sinceramente. E agora eu vou falar como foi meu parto na Inglaterra. Eu fiz o pré-natal, feito no hospital, geralmente com as midwives, que são tipo enfermeiras, né, especializadas em parto, tudo normal. A gravidez foi normal e chegou o dia do parto. Na minha época, né, na época que eu tive a Rafaela, você podia escolher a opção de ter em casa, se você quisesse. Como eu já tive um problema com a placenta colada, a minha midwife achou melhor não fazer em casa, porque podia dar alguma complicação, então era melhor fazer no hospital mesmo. Eu comecei a ter contração às 9 da manhã, num sábado, meu marido estava trabalhando, a minha prima estava em casa, então ela ia ficar com a minha filha Rebeca, mais velha. Eu chamei o vizinho, porque eu tava tendo contrações, assim, de 10 em 10 minutos, depois de 5 em 5 minutos. Quando eu tava de 5 em 5 minutos, eu já chamei o vizinho, porque eu já tinha ligado pro André, ele tava trabalhando longe. O vizinho foi, me levou num hospital em Bromfield, né, que era o hospital que eu já tinha escolhido para ter a Rafaela. Nós entramos pela entrada de emergência, eu fui atendida, aí eu vi que a enfermeira tava conversando alguma coisa com ele. Ele foi lá e falou assim, ó, tô te deixando aqui e tô indo embora. E virou as costas e foi embora, tudo bem. E eu fiquei sozinha lá com as enfermeiras, mas eu não entendi o que eles estavam conversando, sabe? Depois eu vim descobrir
que não tinha vaga naquele hospital e que ela falou que era para procurar outro hospital. E aí ele falou, não, ela vai ficar aqui porque ela tá tendo contração de 5 em 5 minutos e é aqui que ela vai ficar. Essa bebê vai nascer logo, porque senão ela vai acabar tendo um filho no carro. Eu ainda tava em pé, esperando, não me deram uma cadeira para sentar. Quando ele virou as costas e foi embora, a bolsa estourou. Eu falei, a bolsa estourou. E eu com muita dor, porque já tava muito rápido. Aí tinha 2 enfermeiras arrumando bem rápido a sala lá, uma sala improvisada, porque se via que era uma sala que não tinha chuveiro, não tinha bola, não tinha nada, assim. Deitei lá na cama, elas me deram um gás, aquele gás é mágico. Elas me deram esse gás, é um gás anestésico. Quando eu sugava esse gás, eu ficava meio doida, assim, meio zonza. Eu sentia as dores da contração, mas não sentia tanta dor, eu sentia pouquíssimo. Tipo, de 100% eu sentia 20%. Era muito bom. E eu não perdi a minha força, nada. Só a primeira sugada que eu dei, deu um barato, assim, que eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei isso, o que eu tô fazendo aqui? E soltei essa frase do nada. Uma já foi injetando, já foi furando minha veia, né, pra colocar medicação, não sei. E aí ela falou, cadê seu marido? Tá aqui? Tem alguém com você? Eu falei assim, não. A bebê já saiu e não lembro quanto tempo, mas foi muito rápido. Já pegaram ali mesmo, elas não tiram da sala. Elas já foram, né, aqui não se dá banho na bebê, assim, né, na hora ali, eles foram enrolando ela, pesando, enfim, fazendo as coisas. Aí meu marido chegou e nisso ela tava costurando lá embaixo, porque eu percebi que ela também foi lá e fez a bendita episiotomia, que eu também não tinha autorizado fazer. Elas simplesmente foram lá e fizeram. Hoje eu penso nisso, eu fico muito brava, porque deixa eu contar uma coisa aqui entre nós aqui. Eu tenho dores por causa dessa episiotomia. É umas dores fantasmas, assim, é uma coisa meio estranha. Bom, e o André ali, né, comigo, elas costurando, sem anestesia, tava doendo. Só lembrando de uma coisa, quando eu cheguei na recepção, eu dei um papel, porque eu fiz um exame, não me lembro o nome agora, na Itália chama Cotone, mas eu tinha pesquisado na internet porque no pré-natal elas não pediram, então eu resolvi fazer por mim mesmo, por um laboratório, né? Você manda amostra para você ver se você tem uma bactéria, porque se você tiver essa bactéria, quando a criança nasce, pode passar para a criança, entendeu? Então você precisa tomar uma vacina antes de ter a criança para poder proteger aquela criança daquela bactéria. Recebi o resultado e assim, eu tinha essa bactéria. Quando eu cheguei na recepção, a primeira coisa que eu me preocupei foi dar o papel para a enfermeira e apontar, eu tava com muita dor, né? E apontar, olha, eu tenho essa bactéria aqui. E elas falaram o seguinte, quando eu deitei na cama, né, na maca, para ter a bebê, eu falei, vocês não vão me dar a vacina? Elas falaram, não dá tempo, você já está tendo a criança. E precisa ter pelo menos 1 hora de antecedência para poder fazer efeito, não vai fazer efeito nenhum. Geralmente, eles liberam as mães no mesmo dia. Só que eu tive que dormir 1 dia lá por causa dessa bendita bactéria, para eles ficarem em observação, para ver como que tava a Rafaela e tudo mais. Então eles tiveram a preocupação de deixar 1 dia lá. O diferente daqui é o pós-parto, que é o seguinte, você vai para casa, né, no mesmo dia, ou no meu caso, que foi no outro dia, né, ou se alguém tem alguma complicação, alguma coisa, a pessoa fica mais alguns dias, os dias que precisarem ficar. Fui para casa e na primeira semana veio uma enfermeira para fazer o exame de pezinho. Foi muito tranquilo em relação ao exame de pezinho da Itália, da minha primeira filha, porque na Itália eu vi a minha filha assim gritar de dor, porque eles apertavam, eles furavam e eles apertavam para sair sangue e não saía sangue, eles ficavam apertando e a minha filha gritando até perdendo assim o fôlego, de tanto que tava assim doendo e chorando. Eu fiquei muito mal naquele dia. O exame de pezinho aqui na Inglaterra foi bem mais tranquilo, foi em casa, então elas vieram nas primeiras 4 semanas em casa para saber como tava a bebê, essas coisas, dar dicas, pesar. Aí você me pergunta, você gostou mais da onde? Da Itália ou da Inglaterra? Não sei.
Os dois lados eu tive um pouco de trauma, assim, um pouco de... não sei explicar, não foi muito legal, sabe? Mas, por um lado, a Inglaterra eu achei melhor, porque você vai embora antes para casa e porque eles tiveram preocupação de colocar aquele gás maravilhoso e mágico. Então, de vantagem e desvantagem, essa seria... foi um pouco melhor aqui na Inglaterra, vai. Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Se você teve uma experiência diferente, se você teve uma experiência melhor, pode colocar aqui nos comentários. A minha intenção não é, assim, desmerecer nada, nem um país, nem o outro, nem ficar criticando o sistema de saúde, essa porcaria. Não é nada disso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas. Se você conhece alguém que quer vir morar pra cá, pra Inglaterra, que pensa em ter filho pra cá, ou ter filho na Itália, compartilhe com essa sua amiga, tá bom? Um grande abraço e se inscreva no meu canal, tá bom? Um abraço, tchau!